Olá, todos sejam bem-vindos para mais um pequeno vídeo sobre a obra de Emmanuel na interpretação do Evangelho de Mateus. Continuando no capítulo 5 de Mateus, no versículo 44, o texto de hoje, Emmanuel nos traz uma aplicação espiritual ou interpretação espiritual bem sugestiva. Nos diz o seguinte aqui, é o 95, imunização espiritual. E o versículo, Mateus 5, 44, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Muito bem. Temos, efetivamente, duas classes de adversários. Aqueles que não concordam conosco e aqueles outros que suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância. Muito bem. Continuando nessa série de comentários de Emmanuel ao capítulo 5, versículo 44, como mencionamos, serão 22 comentários do nosso querido Emmanuel. Ele aqui nos apresenta essa imunização espiritual. Isto porque, sem dúvidas, é bem nociva essa questão de vivermos em atrito com outros. Jesus, nos evangelhos, e em todos os seus ensinos, reportado também pelos apóstolos em outras cartas, né, fala-nos sempre da importância do perdão, a importância de desligar-se dos conflitos e das contendas, para que, assim, possa haver uma interação maior entre nós e nossas experiências de encarnado. Como nesse tempo que vivemos de pandemia, estamos vendo a importância de um imunizante para que possamos sair dessa situação para uma questão de normalidade, de progresso. Assim acontece também na vida espiritual. E essas questões de inimizades, de ódios, rancores, e sobretudo os sentimentos de vinganças, ela traz uma nocividade enorme para o desenvolvimento espiritual. Então, aqui, Emmanuel nos fala, nesta questão, de dois grupos de adversários, dois grupos de inimigos. Os primeiros são aqueles que nós não podemos evitar, são inevitáveis para a presente encarnação em que cada um vive. Perdão pela tossindo. Né? Os primeiros eles são inevitáveis porque nos reportam a áreas do passado. São aqueles que tivemos experiências durante o nosso pretérito, em nossas encarnações anteriores. Então, quando surgimos nessa encarnação, evidentemente temos de novo encontros com os desafetos do passado. E elas acontecem exatamente para, através da atitude de amor, de perdão, de conciliação, possamos assim ir resgatando algo do passado. Então, muitos desses inimigos, inclusive, chegam como filhos, como colegas de trabalhos, como cônjuges e assim por diante, que é onde encontram-se os ambientes mais apropriados para estas reconciliações. E tem o segundo grupo de inimigos que são criados por nós mesmos. Né? Os segundos, estes podem ser evitados, são que gratuitamente nós criamos em nossa existência. Muitas vezes movido por invejas, muitas vezes por questões ideológicas. Né? Quantas pessoas não abalam a amizade por questão tão boba como questões de políticas, questões religiosas, questões de time de futebol e assim por diante. Né? Então, essa segunda leva de adversários nós podemos até evitar. Então, é bom nós compreendermos de alguns casos que podem criar essas inimizades que criamos gratuitamente. Né? Então, primeiro,
Isso abala muito as vibrações, essas vibrações de ordem espiritual. Porque sempre quando estamos pensando em alguém que nos feriu, no sentido também de anulá-la, através de criar golpes maiores contra ela, é aquela questão das vinganças, né? Naquelas expressões que tantas vezes nós soltamos, como diz, olha, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas depois que eu entro, eu dou uma boiada para não sair. Então, assim, começam a criar situações muito desagradáveis, né? E esses focos de vibrações, elas ficam afetando o desenvolvimento espiritual. Aí vem aí essas oposições sistemáticas que são criadas tanto de uma parte como de outras, né? Como também as ameaças silenciosas, né? São aqueles desejos, né? Muitas vezes um fica desejando mal ao outro, né? E o concurso da amizade espontânea, essa sim não acontece mais, né? As opiniões passam a serem muitas vezes tendenciosas, só no objetivo de se contrário ao outro, né? E assim por diante. Então, são muitas antipatias gratuitas que podem ser evitadas, né? Então, nós precisamos trabalharmos mais este lado de não deixarmos nos levar por questões que não vêm somar, principalmente na vida espiritual e também nos bons relacionamentos com o próximo. Como se diz, né? Nós sempre precisamos mantermos o máximo da harmonia para com os outros, compreendendo que todos nós não somos iguais, nós não pensamos iguais, nós pensamos diferentes, às vezes cremos em ambientes diferentes, em filosofia diferente, em religiões diferentes, em questões políticas diferentes, e isto não é motivo para sermos adversários dos outros. É aceitar cada um da maneira como eles são, respeitando os seus pontos de vista. E assim vamos evitar os aborrecimentos e, sobretudo, não alimentar sombras espirituais, sombras nos espíritos. Portanto, aqui nos diz nosso querido mentor, compreendamos assim que quando Jesus nos recomendou amar os inimigos, estava muito longe de induzir-nos à convivência com o mal, e sim nos entregar a fórmula ideal do equilíbrio com a paz da imunização. Portanto, meus queridos, então, o, o mantermos bem, mantermos promovendo a paz, isso não quer dizer que necessariamente vamos concordar e atuar juntos com os outros. Nós podemos discordar e, mesmo assim, manter o respeito, manter a amizade e manter a cordialidade de uns para com os outros. E assim estaremos imunizados contra este vírus terrível que afeta tanto a vida espiritual, da desarmonia e da falta de compreensão e companheirismo de uns para com os outros. Que o bom Deus nos abençoe, nos fortalecendo a cada instante e que possamos buscar nos ensinos de Jesus o nosso lenitivo e o nosso imunizante para mantermos uma boa relações no dia a dia. Que a paz, que a bondade seja com todos. Até o próximo vídeo.